sonegação, força-tarefa realizada na Zona da Mata, fecha fábrica clandestina de cigarros. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo o Ministério Público, a quadrilha usava empresas laranja, criadas pelo grupo para comprar matéria-prima para a produção ilegal. A fábrica em Visconde do Rio Branco já era investigada. No banco dos réus, dupla suspeita de matar mulher e criança de apenas 3 anos é julgada em Poços de Caldas. O crime foi em 2015 e chocou a cidade. O depoimento começou às 9 horas da manhã. Até agora, 5 pessoas foram ouvidas. E pelo 6º ano consecutivo, a Universidade Federal de Lavras foi destaque em um ranking mundial que aponta as instituições de ensino mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável. É um trabalho árduo, mas muito gratificante, principalmente quando a gente recebe uma notícia de uma colocação tão boa no ranking internacional como esse. Olá, boa noite para você. Nós começamos o Mais Notícias desta quarta-feira, 13 de dezembro, mostrando que uma força-tarefa realizada na Zona da Mata fechou uma fábrica clandestina de cigarros em Visconde do Rio Branco. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Essa ação também aconteceu em outras 2 cidades da região. Segundo as investigações, cerca de 75 milhões de reais foram sonegados com a produção e venda ilegal dos cigarros. Veja na reportagem da Michele Pacheco. A força-tarefa formada pelo Ministério Público, Secretaria de Estado de Fazenda, Advocacia Geral do Estado e Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em 3 cidades da Zona da Mata. Desse total, 10 foram cumpridos em Visconde do Rio Branco, 1 em Piranga e outro em Coimbra. O objetivo era combater um esquema de falsificação de cigarros e sonegação fiscal. Segundo o Ministério Público, a quadrilha usava empresas laranja, criadas pelo grupo para comprar matéria-prima para a produção ilegal. A fábrica em Visconde do Rio Branco já era investigada. A fábrica teve o registro de produção suspenso pela Receita Federal há 2 anos. Na época, os fiscais identificaram e apreenderam no interior de São Paulo caixas de cigarros produzidos em Visconde do Rio Branco. Mesmo assim, a empresa continuou a colocar no mercado cigarros falsificados. Os produtos ilegais eram comercializados em Leopoldina, Ubá e São João del Rei. As empresas laranjas supostamente funcionavam no mesmo endereço da indústria, em Visconde do Rio Branco. Os cigarros da marca Mix, com 2X, estavam sendo vendidos no interior de Minas, quase sempre em estabelecimentos comerciais pequenos. As receitas estadual e federal calculam que o prejuízo causado pelo esquema e pela falta de pagamento de impostos seja superior a 75 milhões de reais. Participaram da operação 3 promotores de justiça, 26 policiais civis, 24 servidores da Fazenda e 16 da Receita Federal. As autoridades suspeitam ainda que os selos de IPI tenham sido falsificados, substituindo os originais produzidos pela Casa da Moeda. Além disso, a investigação apontou que a indústria continuava a usar selos originais estocados desde que foi suspensa. Pois é, o cigarro feito por si só, né, numa fábrica constituída, respeitando as normas, já é prejudicial à saúde. Imagine esse produto fabricado praticamente em fundo de quintal. E em Poços de Caldas já dura mais de 10 horas o júri popular de Marcos Francisco Pedrilho e Carlos Henrique Ramos. Marcos Pedrilho é acusado de matar a esposa Aline Rosa da Silva e a filha do casal de apenas 3 anos. O crime aconteceu em junho de 2015 e chocou a cidade e toda a região. Carlos Henrique Ramos, que era padrasto da moça, foi acusado de participação no crime. Quem tem todas as informações é a Juliana Coleta.
O depoimento começou às 9 horas da manhã. Até agora, 5 pessoas foram ouvidas. Marcos Pedrilli, de 24 anos, autor dos homicídios, o delegado que na época investigou o crime, Dr. Cleison Brene, e 3 testemunhas de defesa do outro réu, Carlos Henrique Ramos, que na época era padrasto da esposa de Marcos. Durante o depoimento, Marcos negou a versão dada no dia da prisão, quando ele afirmou ter matado a mulher e a filha, induzido por Carlos. O motivo seria um ritual de magia negra. Carlos Henrique era pai de santo na época e, segundo Marcos, os dois mantinham um relacionamento homoafetivo. Aqui no fórum, Marcos disse que matou a mulher, Aline Rosa da Silva, de 30 anos, e a filha, Tami Caroline Pedrilli, de 3 anos, durante uma briga do casal. Marcos também assumiu ter feito uso de drogas no dia do crime. Agora, promotores e juiz aguardam o depoimento de Carlos Henrique, que deve ser ouvido nas próximas horas. A sentença deve sair ainda hoje. Familiares das vítimas, muito emocionados, acompanham todo o julgamento. O crime que chocou os moradores aqui da cidade aconteceu em junho de 2015. Mãe e filha foram encontradas mortas em cima da cama da casa onde a família morava. De Poços de Caldas, Juliana Coleta. Obrigado, Juliana. E amanhã, ao meio-dia, no Balanço Geral com o Fabiano Tiber, a gente traz mais informações sobre esse julgamento. E também falando ainda sobre a cidade de Poços de Caldas, a Justiça determinou hoje que Cajani Gabriel de Paula Santos, de 27 anos, suspeito de matar o pai, seja internado em uma clínica psiquiátrica. O crime foi no início deste mês. O corpo do professor Cajani Moreira dos Santos, de 59 anos, foi encontrado com vários ferimentos. A defesa do rapaz alegou que o jovem tem problemas mentais e é portador de esquizofrenia. Após receber um laudo de uma psiquiatra sobre a saúde mental do suspeito, o juiz determinou que a Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas consiga uma vaga para o rapaz em um prazo de até 24 horas. E o detalhe, esse prazo já vence amanhã. E a polícia procura um homem suspeito de agredir um adolescente de 15 anos em Varginha. Quem tem mais detalhes é o repórter Matheus Monteiro. Aqui em Varginha, um adolescente de 15 anos foi agredido com um pedaço de pau até ficar inconsciente. Segundo a polícia, a agressão aconteceu porque ele teria ido discutir com um homem que teria mexido com a namorada dele. O jovem foi socorrido, medicado e passa bem. Para a polícia, ele também disse que não reconheceu, não sabe quem é o agressor. De Varginha, Matheus Monteiro. Agora nós vamos a outras notícias que foram destaque nessa quarta-feira no estado de Minas Gerais. Confira. No Fórum de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma polêmica. Uma advogada alega que teria sido barrada quando chegava para trabalhar por causa da roupa que usava. O novo fórum ainda não foi inaugurado oficialmente, mas as atividades foram iniciadas no começo da semana por causa da demanda de trabalho. Além da profissional, outros servidores da Justiça teriam sido abordados pela segurança com a mesma informação de vestimenta inadequada ao padrão do Fórum. Em nota, a assessoria de comunicação do Fórum explicou que houve um equívoco por parte do segurança, mas em momento algum qualquer usuário foi barrado por suas vestimentas. E ressalta que tudo foi esclarecido entre a direção do foro e a ofendida, momento em que a instituição pediu e foram aceitas desculpas, não gerando nenhum transtorno ou constrangimento. De Uberlândia, Wallace Coelho. Em Governador Valadares, a Polícia Civil apreendeu um adolescente de 15 anos, suspeito de participar no assassinato de um homem de 48 anos no mês passado. Clóvis dos Santos foi morto a tiros na porta de casa. Outros 3 adolescentes já haviam sido encaminhados ao centro socioeducativo por envolvimento no mesmo crime. A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por causa de um abuso sexual praticado pela vítima contra um dos adolescentes. De Governador Valadares, Camila Dourado. Um detento que cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário da Parceria Público e Privada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, foi executado quando saía para trabalhar.
Cristiano dos Santos Silva foi morto dentro do próprio carro. Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu escapar dos assassinos. Cristiano cumpria pena por tráfico de drogas. O crime aconteceu em frente à portaria principal do complexo penitenciário, mas não foi testemunhado por agentes penitenciários. É que a guarita fica deserta, de 8 horas da noite às 7 horas da manhã. A vigilância dos agentes penitenciários só ocorre durante o dia. De Ribeirão das Neves, Vinícius Araújo. Nós voltamos com uma notícia importante sobre um tema polêmico. A votação da reforma da Previdência vai ficar para o ano que vem. Hoje, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a decisão foi tomada após um acordo entre os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Agora, a expectativa é que a reforma da Previdência seja votada em fevereiro do ano que vem. Nas últimas semanas, o presidente Michel Temer vinha negociando com o Congresso a possibilidade de votar a reforma ainda esse ano, o que não aconteceu. O nosso presidente está um pouquinho sem prestígio, né? A concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, entrou na justiça para tentar impedir que o terminal da Pampulha volte a receber aeronaves de grande porte. A polêmica chegou até os usuários. Muitos comemoram a volta dos voos para o aeroporto da Pampulha. Veja comigo na reportagem. Saguão vazio e poucos passageiros. Essa calmaria no aeroporto da Pampulha está com os dias contados, desde que a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a retomada de voos domésticos nacionais e de longa distância. A Silvia trabalha na única lanchonete do aeroporto e acredita que com a decisão a economia vai girar. Com certeza vai melhorar para nós aqui dentro, os funcionários, enfim, para o bairro inteiro, os hotéis. Os taxistas também alimentam a expectativa de reviver bons tempos. Com certeza, vai ser bom. É o que nós esperamos aqui, né? De esses voos retomarem aqui, porque eu acho que vai alavancar o sistema. Vai ser bom para todo mundo. Vai dar movimento, vai vir muitas corridas para fora, aí, cidade histórica, né? Para este casal, a retomada dos voos vai facilitar a vida de muitos passageiros. Tem mais facilidade para chegar? Excelente, muito bom. Por quê? Por causa da diminuição do tempo de chegada em Belo Horizonte. Do aeroporto internacional até aqui é muito longe. Segundo a Infraero, o aeroporto da Pampulha opera no vermelho. No ano passado, o prejuízo chegou a 24 milhões de reais. E só no primeiro semestre deste ano, o rombo já ultrapassou 12 milhões. Foram mais de 12 anos sem receber aeronaves de grande porte. A ANAC abriu um processo para as empresas requisitarem a aprovação dos horários e rotas de voos. Inclusive, uma companhia aérea já disponibilizou no início do mês um voo da Pampulha para Congonhas, São Paulo. O assunto é polêmico. A concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte entrou com uma ação civil no Superior Tribunal de Justiça. Nós entendemos que a suspensão dessa atual portaria e voltando os efeitos da anterior vai restabelecer a ordem nesse mercado que infelizmente não pode contar com uma competição predatória. A gente vê como muito danosa para o próprio passageiro essa competição em Pampulha. O diretor da concessionária diz ainda que o número de conexões e voos vai diminuir e a passagem aérea ficará mais cara. Mostrar isso para o passageiro, que ele vai ter menos voos, passagens mais caras e menos destinos é uma perda muito grande.
Pelo 6º ano consecutivo, a Universidade Federal de Lavras foi destaque em um ranking mundial que aponta as universidades mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A UFLA ficou na 35ª posição. O repórter Rafael Silva conta mais sobre esse assunto pra gente. Um local cercado pelo verde. Na Universidade Federal de Lavras, as ações relacionadas à sustentabilidade são levadas a sério. Hoje em dia não existe espaço para instituições não sustentáveis, né? Esse é o caminho que todos buscam, todos almejam a tão famosa sustentabilidade e com os nossos esforços nós estamos conseguindo chegar muito próximo do que nós consideramos aceitável, ideal e conveniente para a nossa instituição. Toda esta dedicação foi reconhecida em um ranking internacional. A UFLA foi considerada uma das universidades mais sustentáveis do mundo. É o 6º ano consecutivo que a instituição aparece em destaque na lista. Isso nos incentiva, nos motiva, nos faz querer continuar cada vez mais esse trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas muito gratificante, principalmente quando a gente recebe uma notícia de uma colocação tão boa no ranking internacional como esse. A rede mundial de universidades comprometidas com o meio ambiente surgiu em 2010 na Indonésia. 619 universidades de todo o mundo participam do grupo. Das instituições brasileiras, a Universidade de São Paulo, a USP, foi a mais bem colocada no ranking, seguida pela Universidade de Lavras, a UFLA, que ficou em 35º lugar. Existem alguns critérios, por exemplo, na parte de infraestrutura. Se existem prédios inteligentes, prédios que privilegiam a iluminação natural, a ventilação natural, a substituição de equipamentos com grande consumo energético por equipamentos mais eficientes, a questão do reaproveitamento da água, a questão dos transportes, se é disponibilizado um transporte para os alunos ou para a comunidade acadêmica dentro da instituição, se existem ciclovias na instituição, se esse transporte alternativo é valorizado, é importante, a questão do tratamento de resíduos, se os resíduos são tratados, como são manipulados, qual a destinação desses resíduos, a questão de reaproveitamento da água, de resíduos orgânicos, são muitos critérios que no somatório com pesos diferentes no final gera uma pontuação para a instituição. A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material que não agride o meio ambiente e ao uso de recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. E o que não faltam por aqui são exemplos assim. A estação de tratamento de água, montada há 26 anos, por exemplo, trata 99% de toda a água consumida na instituição. O consumo é alto, 7 litros por segundo. Essa estação é de fundamental importância, tanto para o meio ambiente quanto para a universidade. Aqui é tratada toda a nossa água potável, então toda a água que é consumida nas torneiras, em todos os edifícios da instituição é tratado aqui. Desde 2013, metade do esgoto da universidade é tratado nesta estação construída dentro da instituição. Por dia, são cerca de 200 mil litros de esgoto. A água é devolvida ao meio ambiente. Você está pegando um resíduo, que é o esgoto, e transformando em produto. O produto para usar aqui, ajudando o meio ambiente, questão de sustentabilidade e evitando de extrair mais recursos naturais para, no caso, a água, para estar sendo usado para aguar a grama, que seria, um caso aqui, é uma coisa sustentável, é um ciclo que se fecha. Por mês, este laboratório recebe cerca de 1 tonelada de resíduos da própria universidade. Parte do material é tratado aqui mesmo. Todo resíduo recuperado no laboratório é retornado para a instituição, ou devolvido para os laboratórios, ou disponibilizado para a comunidade acadêmica fazer a reutilização desse material que foi recuperado no laboratório. Na instituição, que tem 15 mil alunos, todas estas ações contribuem para a sustentabilidade. E isso, de alguma forma, além de ajudar na gestão da universidade, também dá visibilidade para os próprios estudantes que se formam, na verdade, se graduam numa instituição que dá exemplos de sustentabilidade. Então, eles são formados dentro de um ambiente que
trabalha a sustentabilidade. Para a vice-reitora, o resultado do ranking é muito importante não só para a UFLA, mas para todo o país. Embora a Universidade Federal de Lavras seja uma universidade ainda pequena, localizada no interior, mas é uma universidade diferente, que faz diferente e que conta com essa competência das áreas novas para nós avançarmos cada vez mais nessas ações de sustentabilidade, que eu acho que é o exemplo que a gente tem que dar para o país e para o mundo. Sustentabilidade é um desafio constante, né? A instituição é muito bem colocada, mas ainda existe muito por se fazer, existem muitos desafios, né? Resíduos de construção civil é uma questão que nós precisamos trabalhar muito ainda, questão de resíduos eletrônicos também, nós precisamos trabalhar bastante, os desafios são diários e continuados. Não pode parar. Não pode parar. Uma pesquisa revelou que nos últimos 9 anos, no Brasil, mais de 7 milhões de trabalhadores resolveram sair da informalidade e viraram microempreendedores. Veja. O lixo vira dinheiro nas mãos desta artesã. Transformados em brincos, colares e roupas personalizadas, os materiais descartados pelas indústrias se tornaram o sustento da Jéssica. Eu comecei só no tecido. Aí eu comecei, falei, não, vou começar a usar outros materiais. Aí comecei a partir pro couro. Aí às vezes também eu vejo descarte de armarinho, às vezes pedaço que não serve para eles, eu vou lá e converso, você pode me dar um pedacinho? Então eu crio brincos também de acessórios, de aviamento, de renda, de gripir. Então assim, eu acho que eu sempre tive essa angústia de querer reaproveitar. E ela acredita tanto no crescimento deste trabalho que depois de 2 anos fez o cadastro como microempreendedor individual. A jovem quer trabalhar por conta, mas também busca segurança. Eu penso no amanhã, eu vou envelhecer. Então o MEI eu vi que é uma ajuda de custo, que é assim, você pode parar, você pode afastar, dependendo do que acontece. Então eu achei bem bacana e é um custo que cabe no meu bolso. Então eu achei ótimo, para mim foi ótimo. Assim como a Jéssica, muita gente busca no empreendedorismo uma chance para se tornar um empresário de sucesso. No Brasil, nos últimos 9 anos, 7,5 milhões de trabalhadores resolveram sair da informalidade e aproveitar as vantagens do MEI para expandir os negócios. Foi de olho nessas oportunidades que Carlos decidiu se formalizar depois de algum tempo no ramo de luzes para carros. Com o cadastro no MEI, já com o CNPJ, a gente hoje compra direto das indústrias, né? Então isso barateou o nosso custo, a gente consegue repassar esse desconto para os nossos clientes, consigo emitir nota fiscal e o mais bacana é que eu não tenho gasto praticamente com isso. A entrada no MEI iluminou a empresa dele. Melhorou. A gente formalizou agora começo do ano, então não fizemos nem 1 ano ainda de empresa e, se Deus quiser, logo mais a gente desenquadra, porque a gente quer aumentar o faturamento mesmo. E aconteceu o óbvio, o Real Madrid, o adversário do Grêmio, na final do Mundial de Clubes da FIFA. O time espanhol venceu hoje à tarde o Al Jazeera nos Emirados Árabes. A vitória do Real Madrid foi de virada. O primeiro tempo terminou em 1-0 para a equipe da casa, com um gol marcado pelo brasileiro Romarinho, que jogou no Corinthians. Aos 7 minutos da etapa complementar, o Real Madrid empatou com ele, Cristiano Ronaldo, e aos 38, Bale decretou a virada madrilenha. A final entre Grêmio e Real Madrid será no próximo sábado, às 3 horas da tarde.
E ainda falando de futebol, daqui a pouquinho, às 9h45 da noite, o Flamengo entra em campo contra o Independiente da Argentina pela final da Sul-Americana. São esperados mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Para ser campeão, o Flamengo tem que vencer o jogo por pelo menos 2 gols de diferença, já que os hermanos ganharam a primeira partida por 2-1. Se o Flamengo vencer por apenas 1 gol de diferença, a partida vai para a prorrogação e, se mantiver o empate, para os pênaltis. E agora tem um detalhe, esse jogo, gente, interfere diretamente para os times mineiros. Isso porque, se o Flamengo vencer, o Galo fica com a vaga na pré-Libertadores e interfere até também no América para o ano que vem, porque hoje o América está nas oitavas de final direto da Copa do Brasil, por ter sido campeão da Série B, mas se o Flamengo vencer, a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil também fica com o Atlético. Portanto, americanos torcendo contra o Flamengo e atleticanos torcendo pelo Flamengo. O Mais Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com muitas informações para você, hein? Boa noite, tchau!